Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu postei uma mensagem aqui no Facebook por esses dias, eh, perguntando quais as causas que levam uma pessoa ao esfriamento da fé. Então ali eu vi várias respostas, né? Culpa de maus pastores, culpa de falsos irmãos na igreja. Todo mundo culpou alguma coisa externa, mas a Bíblia não vai falar sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia vai falar em Romanos 8, 31 em diante, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará. Mas tem uma coisa que fala sobre a apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé. Então a única forma de alguém se esfriar na presença do Senhor, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, é outro motivo. Não são problemas externos, são problemas internos na pessoa. Romanos 10, 17 diz isso. Lá fala assim, a saber, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa para com a prática de buscar, de ler e ouvir a palavra de Deus, naturalmente ela vai ficar fraca na fé. O que é ser uma pessoa fraca na fé? É uma pessoa que não cuida da sua própria crença. É uma pessoa que não se nutre da sua própria crença. Porque o nosso corpo físico precisa de nutrição, precisa de exercícios físicos. A fé também. A fé ela precisa de nutrição e de exercícios espirituais para que a gente possa nos fortalecer na graça do Senhor. Nós vamos ver isso em várias passagens bíblicas e nenhuma perseguição pôde parar a igreja. Nenhuma perseguição, nenhum problema pôde parar, tem poder de parar um homem de Deus. Nenhuma perseguição tem poder de parar uma mulher de Deus que anda na presença do Senhor. Quando a gente cai, quando o ser humano cai, caiu, não foi por causa da perseguição, não foi por causa da tentação. Foi por causa da fraqueza na fé, por não ter se alimentado, por não ter se alimentado mais da palavra do Senhor, por não ter se consagrado ainda mais, entende? Por não ter se consagrado. Digo isso pela minha própria experiência. Todas as vezes que a gente peca é porque nos faltou vigilância. Mas e o esfriamento? O esfriamento vem. Hoje em dia, na internet, principalmente Facebook, YouTube, fala muito sobre engajamento. Se o canal não tiver engajamento, ele fica obsoleto, não consegue ir para frente. Assim, a nossa vida precisa de engajamento com o Espírito Santo de Deus. Precisamos orar, precisamos buscar mais a palavra do Senhor, precisamos nos consagrar, ter uma vida consagrada a Deus. Isso está na Bíblia, tá? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E por nós sermos o templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos nutrir constantemente. Assim como o corpo não vive sem se alimentar e sem beber água, porque necessita desses nutrientes, desses minerais, dessas proteínas, de tudo isso. No mundo espiritual nós também necessitamos. Amém? Nós necessitamos nos nutrir da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor, a prática da oração constante. Não somente quando estiver necessitando. Nós precisamos entender que nós necessitamos de Deus o tempo todo. Amém? Então, o esfriamento da fé vem exatamente por falta de nutrição, por falta de alimento espiritual. Vou repetir de novo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que gera fé. Não é um dom espiritual também? 1 Coríntios 12 diz que é um dom espiritual. Então nós temos que buscar em Deus esse dom espiritual, o dom da fé.
A apostasia é o abandono da fé. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1 em diante. Fala que o abandono da fé é exatamente a apostasia. É trocar Jesus por um outro Deus, que não é Deus, é um ídolo, né? Tá aí. Deus abençoe a cada um de vocês.